Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as minhas melhores leituras do segundo semestre de 2023. Primeiro vídeo de 2024, quero desejar um feliz ano novo pra vocês, repleto de boas leituras, de coisas boas, de momentos incríveis na vida de vocês, que seja um ano muito abençoado. Resolvi começar com as melhores leituras do segundo semestre de 2023, porque essa lista não pode faltar aqui no canal. E por que segundo semestre? Porque geralmente na tag dos 50%, que eu vou deixar aqui nos cards, eu já conto pra vocês quais foram as minhas melhores leituras do primeiro semestre. Então se não conferiu, confere lá e bora começar a falar sobre os livros do segundo semestre. E antes de começar a mostrar a lista pra vocês, quero lembrar que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso. E me ajudam a investir no meu trabalho aqui no canal e aqui no Insta. Inclusive, quero convidá-los a me seguir lá no Instagram se não seguem ainda. Lá o conteúdo é um pouco diferente, mas complementar ao que eu faço por aqui. Então espero vocês por lá também. Agora chega de enrolação e bora mostrar quais foram as minhas melhores leituras desse segundo semestre. Como de costume, os meus livros favoritos são aqueles que me despertam mais sentimentos, que me ganham por completo, que me fazem repensar e que me emocionam. Não são necessariamente os livros mais bem escritos ou aqueles de maior qualidade, falando assim em quesitos de literatura e de estudo, sabe? São livros que realmente mexeram muito comigo e eu acho que pra mim isso acaba sendo mais importante quando eu falo de livros favoritos, porque literatura pra mim é isso, é o que me emociona. Então, eu separei os livros aqui, não tem uma ordem de preferência, fui só pegando os que realmente eu olhava pra eles e falava, nossa, esse livro vai ficar no meu coração. E foi basicamente isso. E o primeiro livro dessa lista de 6 livros que eu quero mostrar pra vocês é o Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu não imaginava que uma biografia fosse entrar nos meus favoritos do segundo semestre, mas essa daqui foi uma biografia que mexeu muito comigo e que foi muito interessante poder encontrar um pouco mais de uma pessoa que eu já admirava tanto através das telas. Aqui nós vamos ter a história da Viola Davis desde a infância extremamente sofrida, até o momento em que ela se tornou a estrela que é e reconhecida por todo o seu talento, ganhadora de Oscar. E ela teve uma vida muito difícil na infância. Ela sofreu muito, ela sofreu abusos físicos, psicológicos, ela viveu uma pobreza absurda, extrema, a invisibilização da pessoa pobre e preta, né, que se o pobre já é invisibilizado pela sociedade, imagina uma pessoa preta ainda, assim, a questão é muito maior. E a questão também da aparência, dos padrões de beleza, a forma como ela sofreu com essa imposição de padrões de beleza pela sociedade, a forma como ela teve que lutar 10 vezes mais para se tornar a atriz que ela é hoje em dia, a forma como a vida dela foi sendo desenvolvida, e eu me conectei muito, muito mesmo com a Viola através dessa biografia. Em alguns momentos, em algumas posições ou perdões que ela ofereceu ao longo da vida, talvez eu não agisse dessa forma, mas é aquilo, né? Cada ser humano é único e cada um sabe da sua vivência, das suas experiências e do que o seu coração precisa, do que sua mente precisa para ser saudável e pra poder superar e seguir em frente, sabe? Então, assim, apesar de não concordar com tudo que ela fez ou com tudo o que ela diz, eu me conectei demais com a Viola. Me conectei ao ponto de sentir que eu queria abraçá-la quando eu terminei essa biografia. Então esse aqui acabou se tornando uma das minhas melhores leituras de 2023, sim, no segundo semestre. Outro livro que entrou pra minha lista de favoritos de 2023 foi A Voz do Coração, da Julia William, que foi uma grata surpresa, que a gente tem um livro super clichê, onde a nossa protagonista ela é narradora de audiobooks. Ela trabalha nessa indústria há muito tempo, só que ela não narra livros de romance. Acontece que uma autora que ajudou logo no início, que ela começou narrando os livros dessa autora, falece e deixa uma última obra para que ela e um outro narrador possam narrar juntos. E é a partir daí que a gente tem o pontapé inicial da nossa história, que, como eu disse, é um enredo bem clichê. Obviamente que os dois ali, eles usam pseudônimos, eles vão começar a se conhecer através de e-mail, vai surgindo um sentimento. Mas, vamos lá, o que se tornou esse livro tão especial pra mim? Primeiro que foi um livro que me fez dar muita risada. A forma como eles trocavam e-mails e conversavam sobre esses audiobooks e trocavam experiências sobre essa narração através dos e-mails foi algo muito interessante. Através desse livro dá pra conhecer um pouquinho dessa indústria de audiobooks também, que foi outro ponto que me ganhou muito. E o terceiro ponto que eu acho que foi o que mais tocou meu coração e que me deixou muito emocionada foi justamente a parte pessoal da protagonista, a forma como a família dela lida com a doença da avó, a avó dela tem Alzheimer. E a gente vai conhecendo um pouco da história dessa neta com essa avó, porque essa avó é tão importante, como essa doença vem afetando a todos e principalmente a essa neta. A forma como ela não quer perder a avó, mesmo que a avó esteja se perdendo em meio aos seus pensamentos, e
Foi um livro, assim, que ele foi me ganhando muito, muito, muito mesmo. Ele foi muito interessante, ele foi muito delicado. E essa relação entre família, entre gerações, geralmente já me pega muito. Mas da forma como foi construído aqui, com a delicadeza, com a forma como foi construída essa temática, sério, ganhou muito meu coração e eu me emocionei muito com esse livro, eu ri muito com ele, eu suspirei. E assim, o romance que existe nesse livro também é algo que me ganhou muito, porque é um romance mais maduro. Não é nada daquilo de ideias mirabolantes e que as coisas se resolvem num clique, sabe? É uma coisa que vai sendo construída aos poucos, que a problemática é muito interessante, que ela é muito válida e que quando ela é resolvida, da forma como ela é resolvida, é de uma forma muito madura e muito real. Então, o livro me ganhou em vários aspectos, eu me emocionei muito, gostei muito. E esse livro aqui ganhou um lugarzinho muito especial no meu coração. E foi uma das minhas melhores leituras do segundo semestre de 2023. E outro livro improvável, mas que acabou entrando pra minha lista pela sensibilidade, pela delicadeza da construção da história, foi o Baladas para Sophie, do Felipe Melo e do Juan Cavia. Esse livro aqui, ele é uma HQ que vai contar a história de um pianista recluso que aceita dar entrevista para uma determinada repórter. Por que essa HQ chamou minha atenção? Pela premissa que se parece muito com a premissa de Evelyn Hugo, não é verdade? Mas quando eu fui ler, que eu fui conhecendo a história desse homem, a forma como ele construiu essa carreira desde a infância, o que ele passou durante a guerra, e os traços, a beleza, a poesia com que essa HQ é escrita, sério, eu fiquei apaixonada. Aqui nós temos uns desenhos muito, muito, muito bonitos. E as cores da história vão trocando de acordo com o período da vida do protagonista, da forma como ele tá relembrando do seu passado, se são momentos felizes, momentos tristes. Dá pra você sentir a troca dos tons, da construção dos desenhos, da forma como foi retratado. E aqui nós temos uma história que vai mostrar pra gente um pouco da construção da vida desse protagonista, a forma como muitas vezes nós nos enxergamos inferiores em meio a situações, como a gente sempre acredita que o outro é melhor que a gente e como às vezes nós somos nossos próprios algozes, sabe? Como muitas vezes nós somos nossos principais companheiros e principais inimigos também quando o assunto é desacreditar no nosso potencial e nas nossas conquistas e sempre acreditar naquela síndrome de impostor, sabe? Foi muito do que essa HQ me trouxe. É um livro que os personagens dele não são perfeitos, eles têm diversas falhas, diversos acertos e que são mostrados de uma maneira muito fiel, assim, eu acho, ao leitor, sabe? De uma maneira muito crua, que mostra como o ser humano é realmente, e é uma das coisas que me encanta quando eu encontro um livro, quando você encontra um personagem, encontra personagens, porque aqui são vários, que você olha pra eles e você vê características muito humanas e que as falhas não são mascaradas, sabe? Então, é outro ponto que eu amei muito. E eu terminei apaixonada, encantada, e o final dela me deixou muito emocionada. Foi um livro incrível e que eu não imaginava que fosse me encantar tanto quanto me encantou. Eu acho que foi uma primeira HQ que aparece como favorita aqui nesse canal, se eu não me engano. Mas, sério, 5 estrelas, favoritada, e terminei abraçando o livro de tão especial que essa história foi pra mim. E o próximo livro que aparece nessa lista não vai ser surpresa pra quem me acompanha no Instagram, porque eu já falei sobre ele lá e falei que tinha se tornado um dos meus favoritos. Inclusive, quero aproveitar o ensejo pra dizer que, se você não me segue por lá, eu estou te esperando por lá, tá? Tá aqui no box de informações, vou fixar no primeiro comentário, junto com o link da Amazon pra vocês não esquecerem. E é muito importante pra mim ter vocês por lá, interagindo, e ter vocês interagindo aqui no YouTube também, porque o YouTube entrega mais os meus vídeos se vocês curtem e comentam. O YouTube ajuda, né, nessas métricas, fora que as editoras também veem que vocês estão interessados no meu trabalho. Então, por favor, se você me assiste por aqui, se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui, não deixe de interagir comigo, não deixe de me seguir lá no Instagram, interagir por lá também é realmente muito importante. Mas voltando à nossa lista, né, o livro é Coisas que Aprendemos pelo Caminho, da Sarah Goldman Confino. Eu já comentei sobre ele, como eu já disse lá no Instagram, e foi um favorito. Por quê? Porque ele pega novamente naquele meu ponto de me emocionar muito com histórias entre gerações. Aqui nós temos uma mulher que ela é casada há 4 anos e após 4 anos o seu marido pede divórcio para viver com uma nova pessoa. Ela de início se sente muito mal em relação a isso, porque, poxa, como assim o casamento deles acabou? Como assim ele não quer mais lutar pra construir essa relação? Só que quando ela para pra pensar, essa relação já vem falida há muito tempo. Eles não se conectam mais, eles não
compartilham mais momentos da vida uns dos outros, sabe? E isso é uma coisa muito pesada entre eles, porque eles não se permitem conversar sobre esse sentimento que foi acabando até que ele acabou de vez. E ela tá vivendo na casa dos pais, ela tá muito sem propósito, ela não sabe como reconstruir a vida, ela não sabe a forma como ela vai seguir em frente. E a avó resolve ir pra sua cidade, né, pra sua cidade natal. E essa neta vai acompanhando para que a avó não faça essa viagem sozinha. Obviamente que foi um plano arquitetado por essa avó, e a gente começa a ter uma linha narrativa narrada entre dois tempos, entre o passado da avó, onde ela vai contar um pouco dessa juventude para a neta, o porquê que ela quer voltar para essa cidade, e o presente, onde a gente vê o laço entre vó e neta se estreitando, onde a gente vê elas construindo melhor esse relacionamento, como elas vão se entendendo e como elas vão se vendo uma na outra, ainda que elas sigam caminhos muito diferentes e que tenham realidades muito diferentes. É um livro que tem uma troca geracional linda, é um livro sobre recomeço, sobre segunda chance, sobre se reinventar. É um livro que vai trazer um pouquinho do luto também, o luto por quem se foi e o luto por uma vida que você acreditou que viveria, mas que não vai viver mais. E é um livro lindo, é um livro inspirador, é um livro que emociona e que cativa. Ele tem um pouquinho sim de romance, mas o romance não é o foco. O foco aqui, na verdade, é a jornada dessas personagens e a construção, a reconstrução da relação das duas. É um livro lindo, maravilhoso, emocionante, com personagens incríveis, mais uma vez personagens imperfeitos, que se permitem ser imperfeitos, e me ganhou em cada ponto, sabe? Foi um dos meus livros favoritos de 2023 e foi um grato presente poder conhecer essa história. Quero ler mais coisas do autor, inclusive. E o próximo livro dessa lista é de um dos autores que se tornou um dos meus favoritos, contrariando todas as possibilidades da Poliana do passado, que é o Stephen King, com Novembro de 63. E pra vocês sentirem o quanto eu amei esse livro aqui, ele tá ali no top 1 com A Espera de um Milagre. Então, eu não consigo nem me decidir qual dos dois é meu favorito, apesar desse aqui, em alguns momentos, ganhar a dianteira, sabe? E vocês sabem o quanto eu amei o outro livro. Então, o King conseguiu escrever outra obra-prima que me encantou do início ao fim, porque sim, esse livro aqui pra mim tem um final incrível, coisa que muitos dos livros dele não têm, vocês sabem disso. Aqui nós temos um homem que é muito amigo de um dono de uma lanchonete e ele descobre que esse amigo da lanchonete ele consegue viajar no tempo e esse amigo convence que ele tem que salvar o Kennedy pra conseguir deter várias das tragédias que foram acontecendo no mundo e que ele acredita que estão ligadas com esse assassinato. Falando assim, é uma premissa simples e foi sempre a sensação que me passou quando eu olhava para esse livro na minha estante. Ele entrou na meta de leitura para 2023 pela segunda vez, acho que em 2021 ou 2022 eu já tinha colocado e não tinha lido, porque essa premissa realmente parecia muito simples para mim. Mas, como sempre, o King ele inova e ele surpreende o leitor através da sua desenvoltura, né, a conduzir os seus enredos, e com esse aqui foi a mesma coisa. Aqui o nosso protagonista ele começa com algumas pequenas viagens no tempo, onde ele tem a consciência de que, se ele está no presente e viaja para o passado, quando ele volta para o presente, esse passado ele se refez, entendeu? As coisas realmente mudam no presente. Mas se ele volta para o presente e volta para esse passado que ele modificou, essas modificações elas somem completamente. E ele faz algumas pequenas viagens no início para entender qual é a dinâmica, como aquilo funciona. E na terceira vez ele está empenhado em cumprir esse destino que ele está construindo ali. E coisas começam a acontecer, ele vai passar anos no passado. Então ele vai visitar lugares que nós leitores de King já conhecemos, como Derry, e vai sentir a atmosfera estranha da cidade e vai entender que tem algo muito errado ali. Ele vai passar por lugares onde ele vai cativar pessoas, vai se deixar cativar também. E aí começam alguns pequenos poréns de se essas mudanças que ele faz no passado realmente vão impactar de forma positiva no futuro, se essas pessoas que ele está cativando ali vão se manter na vida dele após cumprir, né, essa missão, como ele vai explicar para as pessoas o que ele está fazendo ali, o porquê que ele está coabitando aquele espaço, e as questões morais também, as questões emocionais. E eu tô falando bem por alto porque tudo pra mim nesse livro foi uma grande surpresa. E eu acho que parte da beleza e do encanto desse livro é justamente as surpresas que o enredo vai reservando ao longo do caminho. E são vários pontos que vão te surpreender, pontos que vão te fazer rir, que vão te emocionar e que vão te fazer torcer pelo protagonista, vão querer que você faça com que ele dê um passo atrás, você não pode interferir no enredo, não é mesmo? E as coisas
que eu fui encontrando nesse livro foram me ganhando a tal ponto que quando foi chegando no final eu fui devorando uma página atrás da outra porque eu queria saber o desfecho, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela sensação de que eu não queria me despedir da história, sabe? Então foi um livro que me ganhou por completo, que despertou diversos sentimentos em mim e que não me deixou largar o livro antes do fim. Ele é um belo de um calhamaço e eu finalizei ele super rápido porque a história realmente me encantou demais. E o final, ele me deixou com aquele nozinho na garganta, sabe? Com a sensação de que foi o final certo, mas que é um final meio agridoce. E foi lindo, lindo, lindo. Eu amei muito esse livro. Ele entrega um pouquinho de tudo, um pouquinho dos elementos que o King domina e que faz com que o leitor o ame cada vez mais, sabe? Sério, Novembro de 63 foi uma grata surpresa. Me arrependi de não ter lido antes, mas fiquei muito feliz de ter lido no momento em que eu li também. É uma coisa meio contraditória, mas acho que quem é leitor vai entender, né? E o último livro favoritado do ano foi um livro que nem eu imaginei que eu fosse gostar tanto. Foi uma leitura do Clube do Livro Barbacena. Pra vocês terem uma ideia, olha quanta coisa eu marquei nesse livro. Sério. E tem post-it aqui que tem 3 trechos marcados na mesma página e eu ponho um post-it só. Então, assim, vocês sabem que quanto mais eu amo um livro e quanto mais ele mexe comigo, mais difícil é falar sobre ele. Então já peço desculpas de antemão se eu não conseguir explicar o quanto esse livro me tocou e o quanto ele foi incrível pra mim, mas estou falando de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Quando eu li o primeiro capítulo desse livro, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. É um capítulo muito extenso, que vai contar um pouco ali da história da Clara, um pouco da sua família nada convencional, e vai contar um pouquinho sobre a irmã, que era uma beldade na cidade, que as pessoas tinham receio de se aproximar de tão bela que era. Ela fica noiva de um homem que parte para construir riquezas para que os dois possam se casar. Ela acaba falecendo e esse homem se torna mais recluso e mais terrível do que ele já era. E a Clara, ela tem poderes de telecinese, de televidência, ela consegue ver um pouco do futuro e ela já sabe que ela vai ser a esposa desse homem e que a vida dele está entrelaçada para sempre. Então é um livro que a gente vai acompanhar a jornada da Clara através dos anos, da Clara e das mulheres de sua família, que eu não vou entrar muito em detalhes a respeito disso porque seria um grande de um spoiler. Eu, particularmente, quando comecei a ler essa história, eu já sabia só a respeito da Clara e do Esteban Trueba, mas existem mais 2 mulheres fortes nessa história que vão surgindo ao longo da trama. E a gente vai acompanhando a história, então, dessas 3 mulheres regadas ao realismo mágico, às situações familiares, machismo, abusos, a forma como elas vão construindo a sua voz através dos tempos, como elas vão se construindo e se marcando na história. É um livro que vai trazer, então, muito dessas tramas familiares, muito desse realismo mágico, muito de política, da política do Chile, né, que aqui a cidade ela não tem um nome, mas a gente sabe pela ancestralidade da Isabel Allende, que é baseado na história, né, do golpe de Estado, né, do golpe militar que teve no Chile. E é um livro simplesmente sensacional. E o livro, assim, ele conta com personagens incríveis como a Alba, vocês vão descobrir quem é a Alba se vocês derem uma chance para esse livro, como a Clara, outros personagens extremamente odiáveis como o Esteban, e todos eles são extremamente interessantes e importantes para que a trama seja a trama pela qual me apaixonei. E o Esteban foi um dos personagens que eu amei odiar, porque assim, não há nada que o redima, não há nada que faça com que você goste dele, apesar de você entender em alguns pontos quem ele é e algumas questões dele. Mas é um personagem, assim, tão real, a brutalidade dele é tão real em alguns momentos que é impossível você imaginar esta trama sem passar raiva com ele e sem ele presente, sabe? Então, assim, é um livro incrível, eu me apaixonei demais por essa história. Não quero contar mais sobre ela e mais sobre os pontos que ela aborda, porque seria uma forma de estragar a experiência de leitura de vocês, e eu acho que o ideal é vocês sabendo o mínimo possível apenas desses elementos que eu falei mesmo. E, sério, se apaixonem pela escrita da Isabel Allende, pela complexidade da trama e pela forma como ela construiu um livro tão lindo, assim como eu me apaixonei. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor livro desse segundo semestre e eu deixei ele por último justamente por isso. E eu quero pedir pra vocês, por favor, se rendam à Casa dos Espíritos, deem uma chance pra esse livro, porque, sério, ele é de explodir a mente e é maravilhoso, único e inigualável.
Eu não acredito que eu demorei tanto pra ler esse livro, sério. Apesar também de ter achado que foi no momento certo, porque essa trama chegou assim, como uma luva. E bem, pessoal, esses foram meus 6 livros favoritos desse segundo semestre. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha listinha. Me contem aí embaixo qual foi o livro favorito de vocês no segundo semestre ou no ano de 2023. Eu quero saber e talvez colocar esse livro na minha lista, né, do ano de 2024. Eu vou ficando por aqui, deixo do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.